Pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Buenas, buenas, vão chegando. Boa noite, galera. Família. Sejam todos bem-vindos. Mais um papo de quarta aí, né? Graças a Deus hoje foi no talo para eu chegar aqui. O dia foi corrido. Eu fui levar as meninas lá em Indaial. A Jaque e a Isis. E peguei BR-101 agora. Acabei de chegar, gente. Faz 10 minutos. Ainda estou me ajeitando. Bem corrido. Mas faz parte. Como eu gosto do termo, né? A gente é peão da luz. Peão da luz. A gente está aí para isso mesmo, para trabalhar. Isso aí, cara. Bora pra festa. Vão chegando, vão se aconchegando, que eu hoje também tô nessa. Tô chegando e me aconchegando. Enquanto vocês vão chegando aí, as outras pessoas vão se acomodando também. Vou dando mais um tempinho para todo mundo se acomodar. Selma, querida, Aracaju, como é que tá? Lê, Austrália, Dri, Floripa. E galera boa. Vamos que vamos. Filipão, Carol, irmão, gratidão, tamo junto. Vão chegando, galera. BH, Ana Carolina. Saudade de BH, viu? Saudade de BH, esse povo querido daí. Cidade bonita demais. Vão chegando. Pode, Selma, imagino. Aracaju é fantástico, né? Que cidade bacana, gostosa. Celi, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite todo mundo, galera. Boa noite, família. Cleston, irmão, bem-vindo. 9:04. Vamos dar mais um minutinho, deixando a galera entrar. Se aconchegar e chegando. E daqui a pouco a gente inicia aí o papo de hoje, né? Carol, BH também, outra Carol de BH. Bom, gente, deixa tudo voltar aí que a gente... Jaque, acho que entrou agora. Deixa tudo voltar aí que a gente organiza aí uma ida pra BH. Tô louco. Na verdade já começaram, né? Alguém perguntou aí quando é que começa os presenciais. Já começaram. Só que ainda de forma muito tímida, né? Ainda não dá para fazer grandes divulgações, mas agora já tá normalizando. Acredito que para ano que vem, início já do ano que vem, a coisa já esteja totalmente normalizada. Eu assim acredito e espero, né? Porque ninguém aguenta mais ficar só por aqui, né? Por aqui é legal, supre um pouco, mas não é a mesma coisa, né, gente? Então, nos presenciais aí, galera, quem tiver interesse, eu vou estar em Porto Alegre na semana que vem, no espaço da Carol. Carol, depois dá um alô aí. Carol Knorr, dá um alô aí na live aí, no finalzinho eu falo de novo. Com o Alquimia Pessoal, na semana que vem, um dia antes do curso do Carlos, que é dia 30. Vai ter dia 29 uma palestra aberta no espaço da Carol, tá aí a Carolzinha. Carol... Knorr, Carol. Fixar comentários. Só vou deixar ela fixadinha ali para vocês saberem quem é. E 29, uma palestra aberta, uma quinta-feira à noite. Dia 30 é o Alquimia Pessoal, daí numa sexta-feira no espaço da Carol. Ó, dia 30, tá?
E depois, na outra semana, eu vou estar em Gaspar, ali, né? Região Gaspar, Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode. Vou estar ali em outro espaço, também com alquimia pessoal. E depois eu vou ter mais uma data presencial esse ano aqui em Santa Catarina, que é em Barra Velha, que é aqui no litoral, né? Ali quem vai para Joinville, ali, depois que passa a entrada de Blumenau ali. Enfim, tá voltando devagarinho. E a notícia boa é, gente, hoje nós praticamente fechamos o lugar do Réveillon da Consciência de Lira, tá? Praticamente fechado. Nós só estamos dependendo ainda de alguns ajustes. E aí acredito que até amanhã a gente vai bater o martelo. E aí nós vamos ter que trabalhar ainda uns 4, 5 dias em valor, em planilha, em texto para as inscrições, aquela coisa arada toda. Aí acredito que na semana que vem, no máximo, até o dia 30 de outubro, a gente finaliza tudo para início de novembro a gente lançar o evento, tá? Então, tá aí uma boa notícia, né? Então, Consciência de Lira de Réveillon, que vai ser a imersão, mas já vai ser outra coisa, porque aí é um pacote de Réveillon, né, gente? É férias junto com conexão, junto com família cósmica. E aí vai ser assim aquela coisa, né? Iniciar o 2021 com chave de, não é nem de ouro, né? Chave de esmeralda, de diamante, sei lá o que. Então, vamos lá, vamos fazer o Pai Nosso em aramaico, vamos fazer a nossa conexão. E depois a gente inicia aí com o papo de hoje, tá? Cada um criando a sua conexão com o mestre, com a energia, com a consciência crística. Pode fazer a posição do Cristo de saudação à sua pátria espiritual ou não. Serenamente, coração sereno, tranquilo. Energia voltada para a grande luz, compassiva, para o grande mestre, para essa energia crística cada um de nós traz, aqui e agora. Abvund Bashimaya, Netkad Shimach, Tei Malkutar, Nevoeit Subiana Raikana, de Bashimaya Ar, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Hauben Wartahen, Raikana Dafanan Shuahan Hayuben, Wella Tarlan Lenissuna, Ela Patsa Membishim, Metoda Lahe Malkutar. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê, para cada dia, tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, galera. Sejam bem-vindos. Vou desafixar o comentário ali com a palminha da Carol, senão o pessoal que está entrando agora não vai entender nada, né? Porque ele fixou um comentário que tem uma palminha. Depois no final eu divulgo de novo. Então todos na energia crística agora, ancorados na consciência do mestre. Sejam bem-vindos. É isso, Deise. Esse colar aqui é um Gans. É isso mesmo. Bom, eu fiquei, gente, a semana inteira tentando intuir e receber o assunto dessa semana, né?
para o papo de quarta e confesso para vocês que estava difícil de eu entender porque vinha muita coisa, assim, vinham muitos pensamentos, né? Muitos sugestionamentos, muita coisa, assim, um movimento mental. Não sei se vocês estão vivendo isso também nesse momento, mas eu estou vivendo um momento de uma movimentação mental muito grande, assim. Até está na hora de dar uma, né? Isso que a gente sempre fala aqui, que eu procuro aplicar no dia a dia. Mas é normal, porque o fluxo pede isso, e às vezes a maré é alta, às vezes a maré é baixa, às vezes a lua é cheia, às vezes a lua é baixa. Então, às vezes a gente também está num ritmo mais acelerado, porque o momento pede isso, e isso não é um problema. O problema é quando a gente não se dá conta disso. E aí a gente entra nesse processo de ritmo acelerado, e às vezes a gente passa assim, anos e anos e anos a fio, e a gente não se dá conta disso, não coloca o carrinho nos boxes propositalmente, que é o que a gente tem que fazer. E aí, a médio e longo prazo, a gente tem os prejuízos disso, né? Há muito tempo eu já não deixo chegar nesse ponto, nesse lugar de prejuízo para o meu sistema. Por quê? Porque eu estou sempre atento, né? Estou sempre atento ao movimento. Então, agora está começando aquela luzinha, o semáforo, né? Tem a luz amarela. Não é uma luz vermelha, mas a luzinha amarela. Opa, está na hora de dar uma baixadinha, ficar uns 2, 3 dias sem fazer nada, ficar respirando. Eu não vou poder fazer isso agora no próximo momento, porque eu tenho 3 dias intensos aí agora pela frente de gravação de protocolo Método Vênus, que a gente vai colocar no Hotmart, vai lançar no final do ano. E na quinta, sexta e sábado vai ser as gravações dele. Então os próximos 3 dias ainda vão ser de movimento, porém, né, eu já estou sabendo que vai chegar domingo, eu vou ter que parar aí e dar uma resetada aí uns 2, 3 dias para a coisa voltar. Isso é o interessante, tá, gente? A gente vai sempre, a vida vai nos levar ou para um estado de muita agitação ou para um estado de estagnação. E isso é normal, isso faz parte do movimento da vida. O que a gente tem que cuidar para a gente estar atento a esses momentos, para a gente perceber eles. Porque se a gente não percebe, a gente vai... E como é que percebe, né? Quando que a gente percebe esses movimentos? Esses lugares de extremos que a gente se coloca? Quando a gente está conectado, né? Quando a gente está ancorado na gente mesmo, quando a gente está sempre tirando esse tempo, como eu sempre falo, da pele para dentro, para olhar para essa informação que está da pele para dentro, né? Quando eu tenho o hábito de fazer isso, eu vou ter percepção desses meus momentos, se ele está em desequilíbrio ou para mais ou para menos em algum ponto, né? E agora, essa semana foi uma semana de bastante agitação mental, e aí está chegando na hora de dar aquele reset, nada muito sério também, mas depois dessas gravações aí, tirar uns 2 ou 3 dias de reset total para a gente estar sempre equalizado. Nós precisamos estar atentos a isso e fazer isso propositalmente, senão a gente não cumpre o nosso papel aqui. Lembro que eu sempre falo, a gente falou muito no Lira, no Lira do fim de semana, de sábado, nós somos ancoradores de uma frequência. Muito mais do que trabalhadores da luz, muito mais do que esses termos, às vezes até romantizados que a gente usa, né? O que a gente faz aqui de fato é ancorar uma frequência. E para que essa frequência seja ancorada, esse ponto de equilíbrio, é necessário que a gente encontre, que a gente esteja sempre... Lógico que é difícil a gente se manter sempre em cima da cordinha, né? Em cima da linha reta. A gente vai oscilar para cá, a gente vai oscilar para cá, mas o ideal é que a gente não se afaste muito dessa linha, desse traçado, né? Quando a gente vai para um extremo muito distante dessa linha ou para outro extremo muito distante, aí os desequilíbrios começam a ocorrer, né? Então, estar sempre atento. Então, conexão, silêncio, natureza, pé na terra, sol, tudo que a gente sempre fala, né, vai nos aumentar esses estados de percepção para que a gente não saia muito longe dessa linha. Então, voltando lá, como eu estava falando para vocês, por conta dessa agitação toda, o Lira também, né, teve o Lira no final de semana e quem participou aqui experimentou, né, a potencialidade que é esse trabalho do Lira, que a gente ainda tinha assim, será que a gente vai conseguir reproduzir no online o que a gente faz no presencial? A gente questionou isso, né? E é lógico, a gente até falou isso, né? Pessoal, não dá pra gente esperar o que a gente reproduz lá.
mas a gente se surpreendeu com o nível de intensidade com que a coisa aconteceu. Dos feedbacks que nós recebemos, né? Foi extremamente forte, profundo, apesar de estarmos dentro de uma plataforma virtual. A gente conseguiu traduzir boa parte da energia. Mas continuamos falando que o presencial é o presencial. Aí volta para as lives lá do Lira, onde eu explicava a questão do sensório, né? Quando o sensório está presente, fisicalizado, aí a gente sente a coisa num outro nível, porque ali existem trocas, ali existem uma série de outras coisas, né? Isis, vai rolar o Alquimia, vai rolar mais um Alquimia Pessoal Online ainda esse ano, amado. Mais um, só vou ver a data aí, mais pro final do ano provavelmente, mas mais um Alquimia Pessoal Online vai rolar, tá? Então, eu tava nessa coisa do mental, aí veio o Lira e estimulou mais ainda. O domingo eu fiquei meio que de molho, assim, tava com a cabeça explodindo pós-Lira. Segunda e terça também foi bem agitado, tava com as meninas aqui e tal. E não veio. Só que ontem aconteceu um fato na minha vida, que depois que aconteceu aquilo, que me chegou a notícia, aí me veio assim, disso, eu vou falar disso. Que foi a passagem de um grande amigo. Eu fiz um stories até, acredito que boa parte de vocês deve ter visto. Um amigo de faculdade, o Marcos Caran, um amigo querido, com 47 anos, teve um infarto fulminante. Estava na pizzaria com amigos e começou a se sentir mal, caiu pro lado e não deu tempo nem de chegar na UPA, né, onde eles encaminharam ele. Ele chegou lá já sem vida. E aí, lógico, a gente tem um grupo de faculdade ali, 12 caras mais ou menos, e ali começou aquelas trocas de mensagens e tal, e a gente vê de tudo ali, né, nos grupos e tal, reações das mais diversas possíveis ao mesmo fenômeno, né? E é lógico que a gente sente, eu também senti, eu já falei sobre isso aqui em live, já fiz uma live especialmente sobre isso, né, vida após a vida, né? Mas é lógico que o emocional entra na história. Eu fui ali para minha varanda e chorei um pouco, porque era um amigo querido, e o emocional é tocado. Jaque, então a gente estava conectado aí no pensamento. O emocional é tocado, eu chorei um pouco, senti, fiz a minha oração, enviei assim energia para ele, energia de entendimento, de coragem nessa passagem do portal, energia, estruturação para a família, para os filhos. Ele tem dois filhos adolescentes, enfim. Fiquei ali fazendo as minhas considerações, né, as minhas reflexões a respeito de tudo isso, da vida, da brevidade da vida, do quanto foi bom a gente ter feito o encontro agora dessa turma há um mês atrás, onde a gente se encontrou numa associação aqui, ele estava presente, né? E a gente pôde se ver, se abraçar, trocar uma ideia, o quanto é importante a gente fazer isso. A gente dá prioridade para isso, para as pessoas que realmente são importantes na vida da gente, né? Porque senão fica aquela coisa, nossa, quanto tempo que eu não via, né? Quanto tempo que... E tendo oportunidades ali, às vezes, de se encontrar, de interagir, de trocar, e a gente vai, por conta dos compromissos, disso, daquilo, a gente deixa passar. Então ali, aqueles comentários do grupo me geraram um monte de outras reflexões. Porque tinha de tudo ali, né? Tinha dos comentários mais negativos no sentido assim, desculpa o termo, a vida é uma merda mesmo, tanta gente ruim pra morrer, e vai morrer um cara desse, um cara tão bom, né? Que na minha ótica, esse comentário ele faz referência a uma total falta de entendimento da vida, né? Do significado do todo, né? Essa coisa de esbravejar contra a vida só porque alguém que é bom e que tem bom coração terminou a sua passagem aqui, né? Usando a analogia da festa, aquela que eu sempre falo, né? Achar que a gente tá numa baita de uma festa e alguém que é muito legal vai embora da festa, a gente diz que a festa é uma bosta porque não tem nada a ver essa festa, porque aquela pessoa que era tão bacana que estava na festa agora não está mais, né? Mas a festa continua. E aí eu tentei colocar algumas coisas assim para os meus amigos, então tinha desde esse comentário assim para mim dos mais descabidos, né? Mas que a gente tem que respeitar porque
como a gente sempre fala aqui, né? Cada um dá o melhor que pode com o nível de entendimento que tem nesse atual momento. Sempre se trata disso, né? Cada um fala ou expõe a sua própria verdade, e essa verdade relativa ela está embasada num conjunto de entendimento que a pessoa tem acerca da vida. Entendimento, experiências, vivências, tristezas, angústias, felicidades, conquistas e uma série de outras coisas. E tá tudo certo, a gente precisa respeitar, né? Aí outros comentários assim do tipo, uma tristeza mesmo e não sei o que e tal. Aí eu tentei contribuir. Tava todo mundo dando a sua versão do fato, né? Da coisa em si, do fenômeno passagem, que era o que estava em pauta ali. Aí eu falei, gente, por mais que o meu entendimento seja totalmente diferente de 90% do que a galera está colocando aqui, se está todo mundo colocando a sua visão com relação a isso, e eu faço parte desse grupo e eu tenho que respeitar o posicionamento deles, eu acho que não custa eu colocar o meu também, né? E eles também precisam me respeitar, por mais que seja absurdo o que eu vou colocar do ponto de vista deles, assim como o que alguns colocaram é absurdo dentro do meu ponto de vista, né? O que eu sempre falo, a gente não precisa concordar, a gente precisa só se respeitar. Se a gente tiver respeito mútuo, né, as diferenças e divergências de opinião, elas não são ruins. Pelo contrário, elas são maravilhosas. Elas fazem a gente crescer, desde que haja o respeito, né? E aí eu coloquei ali, né, coloquei o que eu penso a respeito disso. Primeiro coloquei que eu também estava sentindo, né? Que fique bem claro, eu também estou sentindo. O meu emocional também foi tocado por isso, porque eu sou um ser humano, estou aqui vivendo, eu tenho um sistema emocional a ser trabalhado também, tem as memórias que eu vivi com ele, tem as conversas, tem uma série de coisas que me fazem ir ali para minha varanda e chorar, sentir, expressar através do choro aquele sentimento. Então eu fiz questão de colocar isso para eles no primeiro momento. E no segundo momento eu usei o exemplo das experiências de quase morte, né? Que eu teve uma época da vida que eu fiquei muito tempo, assim, eu acho que umas 2, 3 semanas vendo YouTube direto, experiência de quase morte, né? Relatos de experiência de quase morte. Eu acho que eu vi mais de 100 relatos de experiência de quase morte. E como eu falei para vocês, eu já tive uma experiência de quase morte, eu não sei se eu detalhei, né? Acho que eu já detalhei em algum curso, mas aqui na live eu nunca detalhei. E na experiência de quase morte, as pessoas que passam esse portal, que vislumbram o que tem do outro lado do portal, que na verdade vida e o que a gente chama de morte, que na verdade não é morte, é o nome que a gente dá para a coisa, para o fenômeno, a vida nessa estação e na outra estação nada mais é do que a passagem por um portal, né? Assim como de lá para cá a gente também passa por um portal. O nascimento é um portal e o fenômeno que a gente chama de morte, que não é morte, né? Também é um portal. Então é uma vinda e uma ida, né? É uma ida e uma volta para estados para patamares de frequência diferentes. Só isso, né? Então eu falei naquela oportunidade que todos os seres que vislumbram o lado de lá, eles não têm mais nenhum interesse em voltar. Mesmo aqueles que têm filho pequeno, família, donas de casa, gente, que tinham assim, tinha 2 filhos, um de 5 e um de 3, assim, tem vários relatos desses na internet. Que os filhos era tudo para elas. Elas foram para lá e disseram, não, eu não quero mais voltar. O que eu vi aqui é de um júbilo, de um êxtase sensorial, espiritual, uma paz, uma serenidade tão extrema que eu quero ficar aqui. Aí chegavam lá os guias, os mentores, né, conselho kármico, seja lá quem for que fala Linhares, irmão, pô, tamo junto. E seja lá quem for que tenha falado para eles, tua participação no Sistema Terra não acabou, você tem que voltar para lá. Foi um desapontamento total para todas essas pessoas, né? Que vislumbraram essa... Aí você fica imaginando assim, gente. Eu tenho hoje, né? Tenho 2 filhas, né? Tem uma, a Bia de 23, já cansei de falar isso porque eu sou pai babão, eu falo isso o tempo todo das minhas filhotas.
E tenho agora a Isis de 4 meses, né? Tava comigo desde domingo, tava aqui eu babando, já vim de lá. Eu vim de lá, cheguei agora, faz poucas horas atrás que eu tava com ela e já tô morrendo de saudade. Aquela coisa que da gente querer estar junto o tempo todo, abraçando, apertando. Chinesinho, você tá aí também, velho? A rapaziada toda aí em peso. Então, querendo estar abraçando, apertando, cheirando, porque a gente é um amor meio louco, assim, né? Que quem é pai aqui sabe, quem é mãe, que é um amor meio fora, assim, do padrão, né? De todos os sentimentos que a gente tem. Agora imagina você ir para um lugar e você ter um filho de 2, 3 anos, de 1 ano, de meses, enfim, que você tem todo esse sentimento, esse amor maluco, esse amor que não cabe dentro de si, e você não quer voltar para lá para vivenciar, para ver o seu filho crescer. Imagina que lugar é esse. Imagina que portal, que sentimento é esse que vem de júbilo, de êxtase, de entendimento do todo, mesmo sabendo que você não vai estar com aquilo que é mais importante para você no momento, que é teu filho, ver teu filho crescer na companhia e sob os cuidados do pai ou da mãe, você colocar tudo isso de uma forma secundária e dizer assim, eu abro mão de tudo isso porque eu preciso ficar aqui, nesse lugar. Imagine que coisa fantástica que é esse estado de êxtase que a gente... Dr. William, querido, seja bem-vindo. Gratidão, irmão. Tamo junto. Imagina que lugar é esse de êxtase que a gente não quer mais voltar para isso. Então, naqueles relatos também falavam assim, várias pessoas falavam. Tenta recordar, nos relatos de experiência de quase morte que eu assisti, algumas pessoas falaram assim, tenta recordar do dia mais feliz que você já teve na vida. O dia mais êxtase, mais extasiante, mais de paz, de alegria, de serenidade, de júbilo, de celebração que você já teve na vida. Agora pega isso e coloca numa fração de 1000. O que você... esse melhor dia da sua vida é uma milésima fração desse êxtase espiritual, sensorial, de percepção, de sensação, de serenidade, de alegria e paz que você vai sentir ao chegar nesse lugar. E tem uma outra história, tem um outro lado da moeda que é os portais, né? Que atravessa de lá para cá é portal. Por isso que a criança, quando ela chega aqui, ela tem que aprender tudo, né? Ela tem que aprender a comer, ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a gesticular, a pedir as coisas, ela tem que aprender tudo, porque ela está chegando numa nova forma de vida. Quando a gente vai daqui para lá, acontece a mesma coisa. A gente precisa reaprender a estar do lado de lá. Porque também o véu do esquecimento faz com que a gente já esqueça e perca o vínculo de como as coisas funcionam do outro lado do véu. Aqui a gente não recebe, não reencontra parceiros de jornadas, de caminhadas, que a gente chama de pai, de mãe, de tio, de tia, de avô, de avó, de irmão, de irmã, de primo, de prima, de tio, de tia. A gente não, ninguém aqui acha que a gente está encontrando essas pessoas por acaso pela primeira vez, né? Que eu e a Isis, a Jaque e a Isis, eu e a Bia estamos nos encontrando pela primeira vez. A gente é parceiro de jornada aí, de eras, de muitas jornadas. Quando a gente vem para cá, existe o choro da despedida de lá também, assim como daqui para lá. Então quando a gente renasce aqui, a gente está reencontrando parceiros, a gente deixa alguns para trás temporariamente e renasce, nasce para esse mundo e morre para aquele mundo. Só que lá não tem essa conotação de morte. E quando a gente vai daqui para lá, a gente nasce no outro mundo, a gente não morre, a gente morre para esse, mas nasce no outro. Quem é que nos recebe lá? Esses outros parceiros de jornada que não estão do lado de cá, que estão do lado de lá. Então é uma despedida dessa galera aqui, mas é um reencontro com a galera de lá. E assim é o tempo todo. Esse intercâmbio de posição. Hoje estou aqui, não sei até quando, daqui a pouco vou estar lá, vou dar tchau para a galera que conviveu,
que compartilhou com a vida aqui comigo. Legal, bacana. E vou chegar lá e vou dizer, galera, nossa, mas quanto tempo, que reencontro gostoso, bacana, maravilhoso. E eles, esses seres, esses parceiros de caminhada, de alma, eles vão me ajudar a reaprender a viver do lado de lá. E assim é a vida. A vida lá e a vida aqui. Se a gente olhar para o todo, para essa grande teia, né, de realidade, esse quadro, sem a fantasiação, sem... Oi, Kate, boa noite, bem-vinda. Se a gente olhar para o quadro sem essa fantasia, né, que a gente coloca, sem o peso que a gente coloca nessas questões, a gente vai sentir a despedida. Como a gente sente uma despedida de alguém... Talvez alguém aqui já tenha passado por isso. Seu filho vai para um intercâmbio ou vai fazer a faculdade na África do Sul e vai ficar 4 anos, você vai ficar 4 anos sem ver seu filho. Você vai sentir o peso dessa despedida. Lá no aeroporto, se você tem uma relação muito próxima com ele, você vai abraçar, você vai chorar, você vai, meu Deus, eu vou ver o meu filho, minha filha daqui a 4 anos. Mas você sabe, você entende que é uma separação temporária. Por isso não vem esse peso, a dor, o sofrimento. Vem a saudade, vem o emocional age, porque existe uma separação temporária ali, mas existe um entendimento que é necessário que esse filho, essa filha vá para lá e faça e busque o caminho dele, profissional. Mas a coisa é vista com muito mais leveza, porque a gente entende que é uma separação temporária por um bom motivo, que a vida vai continuar lá na África do Sul onde ele está. Para o fenômeno que a gente chama de morte, a gente já não dá essa conotação, né? A gente dá a conotação de uma tragédia, de uma catástrofe, né? Então, voltando ao exemplo do brother ontem, né, que me gerou toda essa reflexão, né? Algumas falas assim lá no grupo da faculdade que a gente fez lá da educação física, no sentido do sofrimento, assim, né? Ou como eu falei ali quando eu comecei a falar disso, do esbravejando contra a vida, contra o divino, né? O não entendimento, mas como que pode alguém que é tão bom, que é caridoso, que é gente boa, morrer, e tanta mala aí no mundo que não morre. Todo mundo aqui já ouviu comentário desse tipo, né, gente? Então, hoje eu até fiz o meu post lá, que eu estou contando a história, a trajetória da vida, né? Não foi por acaso, porque nada é por acaso, mas coincidentemente foi um dia onde eu falei de ciclos, né? Mas já estava planejado para eu falar sobre isso, né? Na sequência da história. E é bem aquela história ali, né? Os ciclos existem. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Nenhum relacionamento é para sempre, né? Você pode ficar a vida inteira casado com uma pessoa, mas em algum momento um desses dois vai partir para o outro lado do véu. Então não é para sempre. Daqui a pouco vai ter uma interrupção nesse processo. Por mais feliz que seja, por mais que essa relação, esse casamento ou essa amizade sejam fantásticas, em algum momento vai chegar o último momento, vai chegar o fim. Por isso que a máxima "a gente veio sozinho e a gente vai sozinho", gente, é uma máxima absoluta. Isso é verdade absoluta. A gente fala de um monte de verdades relativas, mas existe uma verdade absoluta que é o portal, atravessar esse portal, a gente vem com a gente mesmo, com o grau e com o nível de consciência que a gente tem no momento que a gente vai reencarnar. E quando a gente volta para lá, a gente vai atravessar esse portal por a gente mesmo. A espiritualidade tibetana chama isso de bardo. Bardo, eles contam que é o processo de retorno de uma alma para o mundo espiritual. O bardo, né? E no bardo é uma caminhada solitária. Assim como a vinda, a volta também é uma caminhada solitária. É uma caminhada para rever, para reavaliar e para transitar, se preparar para esse novo ciclo que se inicia. Então, se a gente falar de ciclo, sempre que a gente vai falar de ciclo, a gente está falando de algo que está finalizando, mas necessariamente a gente está falando de algo que está começando, né? Mas como a gente tem
muita gente, né, tem essa tendência de olhar sempre para o copo meio vazio e não para o copo meio cheio. As pessoas, nesses momentos de despedida, que a gente chama de morte, as pessoas tendem a focar a energia no copo meio vazio, na despedida. Mas que tal a gente colocar um pouco dessa energia para ajudar esse irmão, esse marido, essa esposa, o filho, né? Apesar de ser desafiador, o máximo, imagino que deve ser a gente passar por isso com relação a um filho, né? Mas que tal a gente colocar parte dessa energia que a gente dispensa só para a despedida, que se a gente focar muito nisso, a gente torna o sentimento, a emoção natural em sofrimento, o que daí deixa de ser saudável. Que tal a gente pegar parte dessa energia e canalizar para ajudar esse irmão no entendimento dessa nova etapa de vida que ele vai ter? Porque nem todo mundo tem esse entendimento de que ele está partindo para uma outra realidade, para uma nova etapa, para um recomeço, não para um fim. O fim aqui já aconteceu. Agora, a partir do momento em que ele se desligou daqui, finalizou o tempo dele aqui, a participação dele aqui, já deu um start para a próxima etapa, que é o lado de lá. Ali já começa um processo de transição, um processo de preparação da alma para essa nova etapa. Que tal a gente pegar toda essa energia que a gente canaliza pro copo meio vazio, pro choro, que se não cuidar vira sofrimento, e colocar para ajudar essa pessoa a entender, a dar energia para ele entender o próximo momento dele. Há um período de adaptação lá também, certo? Sim, Paulo, lá também. Assim como aqui, a criança que chega aqui é como uma alma que chega lá. Existe um período de preparação, existe lá um período de cura, de desmagnetização de plasmas, de energias plasmadas no nosso corpo etérico, que são mais densas, o que já não existe de lá para cá, porque uma alma que vem de lá para cá, ela vem de uma esfera muito mais sutil e cai numa esfera muito mais densa. Então ela não traz miasmas do outro lado por consequência de densidade, porque onde ela cai, onde ela chega, aqui a Terra, por exemplo, ela é mais densa do que o mundo espiritual. Mas daqui para lá já existe isso. Então todos nós, durante esse período de adaptação, a gente vai necessariamente, por mais depurada que esteja a alma, por mais entendimento que tenha um ser, ele leva miasmas, ele leva frequências plasmadas em seu campo que precisam ser desmagnetizadas. E isso leva um tempo, né? Que depende da densidade dessas frequências, dessas informações, desses miasmas, mais tempo ou menos tempo. Então, é uma coisa... Se a gente tiver a capacidade de olhar para a vida e para o funcionamento das coisas com essa amplitude, com essa não paixão, de forma não apaixonada para as coisas, de forma serena para as coisas, a gente vai ver que o fenômeno vida, o fenômeno morte, eles são o cara e coroa da mesma moeda, né? Tô aqui, tô lá. Tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Muda papel, começa outros personagens, outra vida, outra escola, outros relacionamentos, reencontro com alguém que eu não via há muito tempo, e aqui vai ficar no esquecimento temporário, como lá fica no esquecimento temporário quando eu estou aqui. É muito... Não dá para dizer que é óbvio, né? Porque não é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia, esse entendimento. Mas é de fácil entendimento, se a gente olha para a coisa com esse nível de clareza, serenidade e verdade, tentando tirar o componente apaixonado do processo, né? De novo, sentir a gente vai sentir porque é uma despedida, né? Eu saí de lá de Indaial hoje, dei tchau para minha filhinha, dei tchau para a Jaque, falei, poxa, né? Né? A gente sente, né? O emocional está presente. Porém, não existe sofrimento aí. Existe um cara que sente, porque existe um contexto ali, né? Mas uma coisa é eu vim de lá até aqui chorando porque a minha filha ficou em Indaial e eu tive que vir para cá, né? Aí eu torno a coisa
eu torno o sentimento um sofrimento. Eu faço da emoção, do sentimento, um sofrimento. Aí eu superpotencializo o processo de uma forma desnecessária. Então ontem foi um dia que surgiram todas essas indagações e... Deixa eu ler uma pergunta aqui. Então, a Denise está falando aí, olha só que coisa interessante. Por que pessoas muito doentes, perto da passagem, começam a relatar estarem vendo parentes que já foram e até conversam com elas? Por quê? Por que vocês acham? Porque os parentes, quando a alma já está em processo dele, na verdade, gente, nada é assim, usando de novo o exemplo do brother, né, de ontem. Não tinha nada planejado, de repente ele caiu e pum. Não. O processo de nascimento não acontece assim, ou seja, a vinda de lá para cá não acontece assim, e a ida daqui para lá também não acontece assim. Tudo obedece um criterioso planejamento. É lógico que o livre-arbítrio da pessoa pode sim abreviar um tempo de vida que estava estabelecido em 90 anos. Por exemplo, né? Eu tenho livre-arbítrio para pegar o meu carro agora e ir para a BR-101 e colocar 230 km por hora e fechar os olhos. É um livre-arbítrio, não é? É uma escolha que eu tenho, eu posso fazer isso. Então talvez no meu programa lá de vida, na minha programação, esteja lá, Fernando vai viver 88 anos. Mas eu decidi, no dia 21 de outubro de 2020, aos 46 anos, pegar o meu carro, andar 230 km por hora na BR-101 e fechar os olhos. Eu abreviei o meu tempo de vida. Então existe isso. Porém, se a gente não faz nada para mexer no tempo desse programa de alma que todos nós temos, quando a coisa começa a se aproximar, já começa uma movimentação, transição. Já começa uma gratidão, Vivi, amada, pelo carinho. Já começa suicídio, que a Paty está falando. Isso é a gente interferir no programa da alma, né? Então isso pode fazer, isso está dentro do livre-arbítrio de cada pessoa, da alma. Agora, se não existe nenhuma interferência para que esse tempo seja abreviado, a gente vai seguir necessariamente um cronograma. Como foi o Caran ontem, nosso brother, né? Não foi ontem. Chegou ontem à noite, 11h30 da noite, e ele pum. Não foi. O processo já começa, mesmo que a coisa seja súbita, mesmo que seja um acidente, mesmo que seja algo inesperado, mesmo que seja uma morte trágica, repentina. No mundo espiritual, nos entremundos, já começa a existir uma preparação para que essa alma seja bem recebida lá. Gente, guerras, não vou nem falar guerra em tipo Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas pequenos conflitos mais localizados, por exemplo, vai cair uma bomba, vai ter um atentado terrorista não sei aonde e vai matar 400 pessoas. Isso vai ser novidade aqui, mas nos mundos superiores já é sabido que isso vai acontecer. Almas e mais almas voluntárias já se preparam, ancestrais, parceiros de caminhada dessas almas que vão estar envolvidos nesse contexto catastrófico, vão estar lá esperando esse acontecimento que já está marcado acontecer, e eles vão estar esperando nos portais. No outro lado do portal, chega em bando mesmo. Os desencarnados de uma determinada catástrofe única, vamos dizer, um tsunami, assim, morre milhares, 30 mil pessoas num tsunami. Já existe um hospital de campanha armado no plano espiritual para receber essas almas, muitas delas totalmente desorientadas, sem saber o que está acontecendo, acordam achando que estão em casa ou que despertaram de um sonho, e essas almas precisam ser amparadas. Já existe todo um amparo. Por quê? Porque antes mesmo de o fato acontecer, o acontecimento já estava previsto, já estava programado, pré-agendado, né? Assim como a vinda de um ser de lá para cá.
Né? Jamais, gente, existe um nascimento acidental. Ah, ficou grávida por acidente. E isso, Paty, karmas coletivos, né? Catástrofes. Oi, Jana. Bem-vinda, amado. De lá para cá também acontece a mesma coisa. A luz compassiva, a Bhagavan, a Van sempre fala disso, né? Para uma alma nascer aqui nesse mundo, 6 anos no nosso tempo terreno, dentro da nossa contagem de anos, são necessários para a preparação. Então, olha só, nós estamos, vamos pegar o exemplo da Isis que está fresquinho. A Isis nasceu em junho de 2020. Se a gente contar considerar esse ensinamento de Bhagavan, que é extremamente profundo, né, da luz compassiva, do Diksha, a chegada da Isis no mundo terreno, nessa reencarnação dela, começou a ser preparada em 2014. Eu conheci a Jaque, nós nos conhecemos em 2019. Olha só, eu nem sabia que Jaque existia, Jaque nem sabia que Fernando existia. E já começaram os preparativos para Isis. E ela já, nesse tempo, ela já tinha escolhido eu e já tinha escolhido a Jaque como os portais de entrada dela para o mundo. Mas a gente nem se conhecia. Não tem problema. O mundo vai se arranjar de tal forma que a gente se conheça, que a gente se relacione e que a gente tenha relação e que se cumpra aquele plano. Não existe, jamais existe, nasceu por acaso, foi uma gravidez. Não, gente, não existe. Isso não existe. Tá? Quando uma criança precisa vir ao mundo, ela vai vir ao mundo. Assim como quando uma criança precisa chegar do lado de lá, no mundo de lá, ou seja, alguém finalizar a sua participação aqui e chegar lá no estado de criança, reaprender tudo de novo, esse planejamento já começa muitos anos antes. Desde que, lógico, esse ser que tem o livre-arbítrio de abreviar isso, não faça isso. Né? Deixa eu ler uma pergunta que passou aqui, que eu li mais ou menos, e não da Diana Castro. Fernando, no velório das minhas 2 tias que fui, não vi a fisionomia delas. Pareciam outras pessoas. Até falei com a minha tia que faleceu semana passada. Trocaram ela. Nossa, muito louco. Não foi uma pergunta, foi um comentário. Legal, Diana. Essas coisas... eu já tive algumas experiências dessas também. De olhar para o semblante de alguém ali e a gente parece que não identificar, né? Aqui uma pergunta que a Daniela está fazendo, que é extremamente interessante, né, e oportuna. Aborto, como explicar o aborto à luz da espiritualidade? Bom, gente, quando o aborto é espontâneo, eu vi que alguém tinha feito essa pergunta ali antes, quando o aborto é espontâneo, na verdade eu tenho 2 filhas, né, mas eu tive uma outra, um relacionamento que teve um aborto espontâneo. Então, na verdade, espiritualmente eu tenho 3 filhos, né, porque eu conto quando a gente teve esse aborto espontâneo. Eu era da Seichonoye, na Seichonoye, quem teve isso, faça isso que é muito legal. Dê um nome para o seu filho, batize seu filho. Mesmo ficou lá 2, 3 meses de gestação e não foi adiante, foi abortado ali por causas naturais. Dê um nome para o seu filho. Se você já sabe o sexo, se é um menino, vai lá, batiza, dá o nome de um menino. Se é menino, dá o nome de menina. Se você não sabe se é menino ou menina, dá um nome, esses nomes que servem para as 2 polaridades, para o masculino e para o feminino, batiza, reconheça o seu filho. Tá? Muita gente tem sérios problemas de vida depois de ter um aborto espontâneo ou não espontâneo, porque essas almas, elas foram teu filho, tua filha, durante um período X de tempo, embora não tenham vindo para a materialidade, tenham ficado no útero, né? Não tenham vindo para a vida externa. Essas almas precisam do teu reconhecimento. Então é muito importante e fundamental fazer isso, tá? Se alguém teve aborto espontâneo, aí faça isso. Reconheça o seu filho ou a sua filha. Ou, no caso de não saber, dá um nome
com o seu sobrenome, o sobrenome do pai e da mãe, batiza, coloca lá, se você tem um altar em casa, coloca, reconhece, faz uma oração, filho, filha, eu te reconheço, eu te amo, gratidão pelo tempo, com as tuas palavras. Não precisa ritualizar a risca sob nenhuma religião ou filosofia. Apenas demonstra o teu sentimento, o teu reconhecimento. Você reconhece aquela alma como teu filho. Então hoje eu falo que eu tenho 2 filhas. Mas aqui no meu entendimento, por questão de espiritualidade, eu tenho 3. Né? Porque existiu uma outra gestação aí que não se completou, mas que viveu o tempo suficiente para eu reconhecê-lo ou lá, porque eu não sabia se era menino ou menina, como filho. Tá? E aborto não espontâneo, um aborto provocado. Bom, gente, é um assunto bem delicado, né? Mas bem delicado mesmo, que a gente precisa ter todo um cuidado para falar sobre isso. Mas o aborto não espontâneo, é claro que ele é um ato violento, né? E desculpa, se alguém está aqui e cometeu esse ato, vamos lá para aquela máxima lá do início da live que eu estava falando. Cada um faz aquilo que o seu sistema, que o seu grau de consciência alcança e permite, né? Muito provavelmente alguém que comete esse ato, ele não tem a noção do quão nocivo e violento é esse ato. Então, é um atentado, né, contra a vida, porque a gente pode atentar contra a nossa vida através de um suicídio ou contra a vida de outra pessoa através de um assassinato, e ali dentro do útero já é uma vida, né? Então, é um atentado. Agora sim, não existe como a gente vê alguns canais falarem aí, né? Então, alguém que cometeu um aborto ou um suicídio até, que tem essa crença, né? Ah, então o suicida, ele vai para o vale dos suicidas e ele vai ficar lá eternamente sofrendo, chorando, passando fome, passando frio, Não. Assim como a pessoa que comete o aborto, não. É um ato violento? É um ato impensado? É um ato infeliz? Que vai exigir dessa alma um aprendizado. Porque se ele cometeu esse ato, significa apenas uma coisa: que ele ainda não atingiu o grau de consciência que ele precisa atingir para que aquele ato não seja feito. Então, na dinâmica, na matemática divina, na matemática celestial, na matemática espiritual, melhor dizendo, não existe pagamento, existe entendimento. Então, não existe por parte dos seres superiores assim, agora você vai ter que pagar porque você cometeu isso, um aborto, por exemplo. Como a crendice acredita, como a indústria da culpa, que a culpa é uma baita de uma indústria, né? Como a indústria da culpa enfatiza. Você fez isso. Agora você vai ter que pagar eternamente por esse ato que você fez, sem ter a noção, sem ter a consciência de que você tinha feito. Então não existe pagamento, exige entendimento. Então, se alguém cometeu aquele ato, não existe um ser de luz que diz assim, agora tu vai pagar. Agora, existe um ser de luz ou uma equipe de guias e mentores que diz assim, agora você vai precisar aprender. Você não vai ter que pagar, não tem que pagar nada. Agora você precisa aprender. Porque se você cometeu isso, significa apenas uma coisa. Você ainda não atingiu um grau de entendimento satisfatório com relação à vida, ao que significa a vida. E a partir daquele momento, começa um curso intensivo para aquela pessoa, para essa matéria que ela ainda não entendeu, que é a vida, entender a vida. E a partir do momento que ela entende a vida, se, por exemplo, alguém... Os comentários pararam de vir aqui. Se alguém entende a vida durante a vida, não existe razão plausível, cabível, justificável para que a gente atribua ou acredite que vai vir castigo pela frente. Por exemplo, alguém comete o ato do aborto aos 20 anos, porque ela não sabia. Ela não tinha... Não saber porque todo mundo sabe, mas sim, não tem o grau de consciência, o entendimento real a respeito daquele ato. Ela não tem. Por isso que ela foi lá e cometeu, porque se ela tivesse, ela não cometeria. Isso ela fez aos 20 anos, tá?
essa pessoa partiu para outro plano aos 70 anos. Então, depois dos 20, ela teve 50 anos. Ela se dedicou à busca, ao aprimoramento, ela passou por vários processos de vida que fizeram ela entender em algum ponto aquilo que ela realizou. Em algum momento, né? Então, digamos que aos 20 anos ela tenha realizado isso e aos 30 anos ela tivesse chegado nesse grau de entendimento. Então, 10 anos depois ela entendeu e ela ainda viveu mais 40, ela só passou para o outro lado aos 70. Gente, existe alguma razão para essa alma ser punida por algo que ela cometeu num momento que ela ainda não tinha entendido? Pega uma criança. A criança pega o giz a canetinha lá de marca-texto e ela pega o teu estofado novo que tu comprou, branco, zerado, e ela fica riscando ali. Ela risca tudo. Risca. Ou pega carvão e risca as paredes da tua casa, toda. Uma criança de 4 anos, de 3 anos. É sensato, é coerente essa criança ser punida por isso? A gente pode até punir, porque a gente também não tem o entendimento total da coisa. Mas não é nem um pouco coerente, nem um pouco sensato. Por quê? Porque a criança só fez algo que para ela era muito natural. Ela viu algo que riscava na mão dela, ela foi lá e riscou. É isso, né? Não é coerente, não é sensato, não é inteligente a gente punir. Agora sim, a partir daquele momento que ela fez aquilo, a gente pode sentar com ela e começar a explicar para ela. Aí a gente passa para outra fase, a fase do entendimento. Aí a gente, olha filha, poxa, isso aqui é sofá que o pai comprou, que a mãe comprou, custou dinheiro, o dinheiro que a gente usa para comprar comida, para pagar a escola. A gente vai usar a linguagem da criança, a linguagem que ela entende, para que haja o entendimento, para que ela não faça aquilo. Aos 20 anos, aos 15 anos, aquele ato que ela fez aos 3, ela não vai fazer de novo, né? Eu não consigo imaginar um adolescente de 15 anos pegar um giz de cera ou uma coisa e riscar todo o estofado da casa. Por quê? Porque ele tem um entendimento daquilo, que aquilo não é mais. Então, tem algum sentido eu pegar aquele adolescente de 15 anos e punir ele por algo que ele fez aos 3? Não tem sentido nenhum. Escalona isso para a alma, para as coisas que a gente faz, né? Então, leva isso para o aborto. É a mesma coisa. Leva isso para o suicídio. No momento que há o entendimento da coisa, esquece a necessidade, o fator punição. Aliás, esquece o punição, o culpa, em qualquer contexto, porque isso não existe, isso foi algo criado. Não existe uma equipe de mentores espirituais esperando a gente pisar na bola para poder dar um tiro de espingarda, de espalhadeira e derrubar a gente. Não existe isso, né? E essa ideia é vendida em larga escala para a gente. Nas igrejas, nos dogmas, religiões que querem fazer a gente se sentir culpado, né? Porque quem é culpado é devedor. Quem é devedor, paga. Aí a gente vai lá e paga, dá um troco, dá um percentual, e aquela culpa fica um pouquinho mais tranquila. A gente consegue levar aquilo de uma forma um pouquinho... A gente faz, chega lá no final de semana ou no final do mês, a gente paga para se sentir melhor, né? Então, esquece isso, gente. Esquece esse fator. É tudo processo. Aí a gente coloca tudo dentro de um grande pacote, que é o pacote de expansão de consciência. Uma vez que a consciência se expande, não tem razão de ter medo de punição. Olha aí, ó. Adriana, sim, Deus é misericórdia acima de tudo. É isso. Misericórdia, né? Não existe um Deus punitivo, um Deus impositivo, um Deus vingativo. Isso foi tudo que Jesus veio quebrar. Só que essa coisa, essa ideia, essa semente, ela foi tão bem plantada e cultivada dentro do sistema de crenças das pessoas, da população, da humanidade, que isso até hoje, 2000 anos depois que Cristo veio e tentou nos livrar de tudo isso, nós ainda funcionamos sob o regime das leis hebraicas antigas, das leis do Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, o Deus que pune, o Deus que se vinga, o Deus que castiga, né? Aí a gente vai lá para a igreja e isso é reforçado.
Gente, isso está no mínimo 2000 anos atrasado. Se você vai para uma igreja, para um dogma, para qualquer outro lugar, e você diz, você ouve assim, ó, Deus está, em qualquer contexto, né, com as palavras deles, Deus está te olhando porque se tu pisar na bola ele vai te punir. Isso está no mínimo 2000 anos atrasado. Isso é a mesma coisa que a gente está ouvindo a música do, sei lá, Valdir Soriano. Mais ou menos por aí. É muito mais fora de moda do que a música do Valdir Soriano. Acreditar em punição divina. Porque há 2000 anos Cristo já veio quebrar essa pseudo-verdade que contaram para a humanidade desde sempre, né? E, ó, a Laís está aqui falando aqui, ó, fiz um aborto aos 15 anos e hoje com 32, uma linda profissão, marido, filhos de 3, maravilhoso, é isso, maravilha, entendimento, entendeu? Ponto. Não precisa se castigar, não precisa se punir, não precisa se apunhalar, né? Mas a gente leva isso porque a gente aprendeu a ser assim. A gente aprendeu e até, às vezes a gente até reproduz isso com os nossos filhos, né? A gente olha para uma criança que fez até em tom de brincadeira, gente, não fale isso nem em tom de brincadeira. Olha, Deus está vendo, hein? Deus vai castigar. A gente fala brincando às vezes. Para Isis eu jamais vou falar isso, mas talvez para Bia eu tenha falado, não lembro. Provavelmente falei em tom de brincadeira, em tom de... Mas não fala nem brincando isso. Porque a criança, o que ela escuta ali? Existe um Deus que vai me castigar, que vai me punir. Ela cresce acreditando que a maior figura onde ela poderia depositar a sua energia, o seu amor, o seu conforto, se jogar no colo, que é a figura do divino, é uma figura que, ao invés de amá-la incondicionalmente, com essa misericórdia que aí algumas pessoas falaram, é um Deus que está esperando ela pisar na bola para castigar ela. Então, gente, enquanto a gente não se livra desse fator culpa, Ângela, karma não é dívida, amada. Karma é zerar, tá? Karma, a maneira como o Espiritismo, inclusive, coloca karma, ele não é algo que a gente pode levar ao pé da letra, tá? O fenômeno karma, ele tem um significado diferente. Karma é zerar, zerar é entender, tá? Então, assim, eu tive alguma vida que eu fui um homem-bomba, tá? Então lá, eu amarrei um monte de dinamite no meu corpo, entrei lá num trem e pluf, explodi 200 pessoas, tá? De novo, eu fiz isso movido por uma total ignorância, falta de conhecimento, falta de consciência em relação à vida. Senão eu não teria feito isso, certo? A partir daquele momento começa um treinamento intensivo para que aquela alma que cometeu isso, sei lá quanto tempo atrás, entenda o fenômeno vida, que ele não entendeu ainda, por isso que ele cometeu aquilo. Então não existe algo a ser pago, existe algo a ser apreendido. O karma, como a gente conhece karma, como o Espiritismo prega, é assim, eu tenho que pagar isso até o último centavo. Senão, enquanto eu não pagar essa dívida até o último centavo, necessariamente eu vou sofrer, porque eu cometi isso. Não, isso não existe, isso não é real. Isso não está de acordo com o plano de funcionamento, a maneira como funcionam os seres de luz. Os grandes reinos de luz, aqueles que regem os funcionamentos dos mundos, tá? Eles não querem que a gente pague nada, eles não querem que a gente sofra porque a gente cometeu isso. Eles querem que a gente aprenda, já que a gente ainda não entendeu isso. Ok? Andréa está perguntando aqui, vocês estão fazendo perguntas bem complexas, hein, gente? Para as pessoas, donos de clínicas que fazem abortos, não vou chamar de médicos porque nem sempre são médicos. Faço essa pergunta por causa do filme. Não deixe... Mãe, deixe-me viver. Não conhecia esse filme. Vou procurar. Obrigado pela dica, Andréa. Então, gente... assim, se a gente entende que atentar com o aborto é um atentado contra uma vida, um lugar onde se pratica isso é um lugar onde se atenta com várias vidas. Então... ali existe alguém que desconhece o valor da vida.
Usamos a mesma dinâmica. Usamos a mesma dinâmica, tá? Que, de novo, esse cara, o dono da clínica, ele não vai ter que pagar eternamente porque ele viabilizou, ele facilitou N abortos. Mas ele vai ter que entender. E o processo de entendimento dele, às vezes, passa por alguns períodos de desconforto. Mas isso não é nem de longe punição. Não tem um ser de luz ali punindo. Agora tu vai pagar. Existe uma equipe que assessora, que diz assim, você precisa aprender. Se para você aprender o valor da vida, você precisa sentir às vezes uma perda familiar, você precisa sentir ou você perder a sua própria vida numa situação de extremo desconforto, enfim, né? Lições vão vir para aquela pessoa. Bom, Daniela, as deficiências são uma forma de aprendizado. Existem muitas deficiências que sim, tá? A grande maioria. Existem duas formas principais porque uma pessoa vem deficiente, tá? Uma são os próprios suicidas, tá? Uma pessoa, por exemplo, que se suicida com um tiro no ouvido, é muito provável que ela nasça numa vida futura como, de novo, não como punição, mas como parte do aprendizado dela, nascer com uma baita deformidade ou com um problema auditivo, né? Para que ela entenda o valor de ter os ouvidos, de ouvir o som, a música, de ouvir as coisas. Com um tiro na testa, com um tiro na cabeça, ou enforcado, por exemplo, né? Que as pessoas que se enforcam nascem com... Isso é muito comum, isso está na doutrina de Kardec, tá? Quem leu aí, quem não leu, eu já estudei bastante, apesar de nunca ter sido espírita, eu li o Livro dos Espíritos, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, e aquela outra obra, as 3 clássicas que tem, eu estudei bastante, né? Por exemplo, uma pessoa que se enforca, é muito provável que numa vida futura ele venha com sérios problemas respiratórios, com asma, com problema de respiração. Isso é parte do aprendizado da alma. Não é uma punição. Ele precisa aprender. E nada melhor para a gente aprender do que a gente passar por situações. Eu falei aí durante a minha trajetória aí no Livro dos Médiuns. Boa, Liliane, esse mesmo. Na minha trajetória aí que eu estou contando da minha vida, né? Aquele período que eu tive, 2011, 2012. Gente, eu acho que nenhum período da vida eu aprendi tanto como eu aprendi naquele período. Porque eu precisei passar por algumas situações na prática que me ensinaram muito mais do que 30 livros que eu li, passar por algumas situações, né? Então, de novo, voltando para as pessoas que têm deficiência, tá? Uma hipótese bem comum é essa, tá? É alguém que atentou contra a própria vida num passado e ela nasce com alguma deformidade. E outra pessoas que nascem em complexos familiares desestabilizados e elas vêm com uma deformidade ou com uma deficiência para fazer aqueles corações pararem, se unirem e voltarem para uma causa. Isso existe muito com droga também, tá? Filhos que nascem numa família, por exemplo, aquela família legal, bacana, tal, só que assim, não existe amor ali, não existe conversa, não existe afeto, não existe carinho, não existe amorosidade naquela família. Existem pessoas legais, pessoas responsáveis, cumprem suas obrigações, aquela coisa formal da família, mas não existe amor ali. Às vezes cai um drogado ali naquele meio, para que aquelas pessoas parem o seu movimento externo, parem de achar que tem que ganhar dinheiro, para que elas entendam que o dinheiro não é tudo. Existe uma pessoa ali, um filho que todo o dinheiro que ele tem do mundo ele já gastou em internações e não adianta. A única coisa que vai adiantar ali naquele momento é eles pararem e se voltarem e conversarem com aquele filho. Colocar aquele filho no colo, fazer carinho nele, beijar ele, conversar com ele, dizer assim, o pai está aqui, a mãe está aqui. Não assim, eu vou te internar na maior clínica, na mais cara da América do Sul. Então, acontece muito isso com drogados, com deficientes também. Pessoas que vêm para trazer amorosidade para a família, para fazer os familiares despertarem para aquilo. Então, às vezes, a gente olha para um drogado e diz assim, esse cara é o problemático da família. Isso pode ser uma visão muito superficial da realidade.
ele pode ser justamente o ser mais evoluído daquela família. Que lá no plano espiritual ele diz assim, ó, pô, aquela galera não aprendeu sobre amor ainda, né? Ele bateu no peito lá ainda e disse assim, ó, pode deixar que eu vou lá, eu desço, vou fazer o papel de desequilibrado, de drogado, para que aqueles cabeça dura, aqueles tchô, de uma vez por todas eles aprendam o que é o amor, a necessidade do amor, da conexão, do beijo, do abraço, do colo, do carinho. Então, a gente olha para as coisas, gente, sempre com uma... Geralmente a gente olha para as coisas da vida da gente assim, ó. Eu estou olhando para o rótulo dessa garrafa, eu não estou conseguindo ler. Porque a gente olha com uma visão muito curta. Agora, se eu fizer isso aqui, eu estou lendo. Água Imperatriz. Água mineral natural Imperatriz. Porque eu estou olhando o contexto mais amplo. Então, olhar para um drogado, olhar para uma pessoa que é uma pessoa que traz uma determinada deficiência ou deformidade física, emocional, mental, espiritual, olhar para essa pessoa como o problema da família é olhar para isso. Quando a gente dá um passo atrás e enxerga o contexto, enxerga tudo que aquela pessoa já movimentou na vida daquelas pessoas que estão em volta, às vezes a gente se surpreende ao constatar que aquela pessoa, na verdade, é o grande espiritual, ele é o grande gigante espiritual da família, e não o problema da família, né? Bom, fizeram mais um monte de pergunta aqui, gente, desculpa, às vezes eu fico falando e eu não consigo ler, né? Porque homem é assim, né, gente? Ou a gente lê ou a gente fala. Eu até leio algumas coisas assim, né? Vou pegando assim no ar, mas eu não consigo pegar tudo, né? Eu vou tentar voltar numa pergunta aqui que eu vi passar ainda há pouco, mas até para voltar aqui eu tenho... Ah, os autistas, boa, a Bia perguntou, os autistas. Bom, gente, eu quero fazer um adendo com relação aos autistas, tá? Que tem acontecido bastante. Muito diagnóstico de autismo tem sido dado sem as crianças serem autistas, tá? Deixa eu falar um pouco sobre isso. Fala, Lufa. Gratidão, irmão. Uma criança... aliás, todas as crianças que estão chegando agora, do ano 2000 em diante, especialmente, são crianças extremamente evoluídas, muito sutis para a densidade do plano que a gente vive. São seres extremamente sutis, tá? Extremamente evoluídos. São mais evoluídos do que nós, tá? Nós estamos fazendo o trabalho pesado da transição planetária acontecer. A gente precisa pelear, a gente precisa brigar, a gente está na linha de frente de batalha, brigando com os trevosos aí. E essa briga vai continuar mais um tempo, a gente vai aplainar o terreno e vai entregar para essas novas almas, para esse novo humano, que não tem o espírito guerreiro que a gente tem. Eles são seres de outras capacidades. Eles vêm para dar fim àquilo que a gente iniciou. Seres extremamente sutis, que não gostam de competição. A minha filha falou isso hoje, a mais velha, a Bia, de 23 anos. Nasceu ainda no século passado, no milênio passado, nasceu em 97. Falou, eu não gosto dessa coisa da competição, né? E imagina esses novos seres aí, a Isis, né? Gente, são outros espíritos, outros seres. Esquece tudo que a gente conhece a respeito de funcionamento do ser humano, tá? Esses novos seres é outro funcionamento. Esse ser, gente, às vezes ele cai aqui numa densidade, numa época tão turbulenta, que o primeiro movimento dessa alma é se sentir acuado, é se sentir assustado. Se ele já tem uma predisposição, uma tendência a ser um pouco fechado para dentro, ele vai potencializar isso. Tem almas que já vêm, por exemplo, a Isis a gente já sabe que uhul, né? Cheguei. Onde é que nós vamos agora? Onde é que vai ser a festa? É como eu falo sempre dos índios, né? Os índios eles percebem as características das crianças já dos primeiros meses, para depois eles darem um nome para a criança. Porque dali já começa a despontar. Isso é esse ser. Mas tem umas almas que são mais retraídas. Isso é característica, não é problema e nem uma capacidade. São características diferentes. Uma é mais para fora, mais extrovertido, outra é mais para dentro, mais acuado.
Imagina um ser extremamente elevado, extremamente sutil, cai num plano denso, como é o nosso plano, e agora está mais denso porque existe uma briga aí por território, treva e luz acontecendo, a transição planetária que está rolando, e os seres de treva não querem deixar que role. Então, a densidade do planeta é o olho do furacão, Sueli, total. A gente está vivendo o olho do furacão, né? Imagina uma alma que chega agora nesse momento, o olho do furacão. Uma alma sutil e acuada. Ela vai ficar assustada no primeiro momento. Essa alma assustada, às vezes, ela reflete isso com características parecidas com características do autismo. Retardar o processo de fala, se tornar um pouco a visão um pouco abstrata, abstraída, não focar em nada. É uma forma de se protegerem. Eu não estou falando que não existam autistas, eu estou falando que atualmente existe um grande diagnóstico de autismo sendo dado, principalmente por parte de uma medicina tradicional, que não tem um entendimento desse todo, e lá numa investigação um pouco mais detalhada, a gente vai perceber que não são autistas, que são simplesmente almas mais depuradas que se retraem, isso justamente, Lilian, se retraem, ficam mais retraídas, porque elas estão estudando o terreno ainda. Em algum momento essas almas vão destravar a fala, vão seguir o movimento delas, tá? É a mesma coisa a gente sair daqui da nossa realidade maravilhosa que a gente tem, Brasil, né, ou alguns países que outros estão aí, de uma realidade bacana, e a gente ir para um lugar agora onde está em guerra civil, ir para a Síria, ir para um lugar lá onde todo dia estoura uma bomba. A gente vai ficar dentro de casa acuado durante um tempo, até entender onde é que a gente pode ir, com quem que eu posso falar, com quem que eu posso me expor, onde é que eu vou estar correndo risco, onde é que eu não vou estar correndo risco. A gente vai ficar 3 anos assim, até a gente fazer a leitura do cenário. Mesma coisa de uma alma sutil que chega aqui agora nessa densidade, gente. Tá? A introspecção é uma defesa, né? O Lufa está falando aí. Introspectivo por defesa, é isso aí. Né? Então muitas vezes é uma forma de se defender, não é um problema. Eu tive a participação de quando eu fui fazer curso de atendimento na Espanha em 2017, uma mãe que estava assim, muito preocupada, o filho tinha sido diagnosticado com faixa de Gaza, é isso mesmo, cara, cair na faixa de Gaza, né? Tinha sido diagnosticado com autismo, e aí eu falei isso pra ela, mas eu estava só começando a perceber isso, e eu convivi com a família dela, eu fiquei na casa deles, do casal e do filhinho pequeno, alguns dias, e eu falei, deixa eu fazer uns testes com teu filho aí, no final dos 4 dias que eu vou ficar aqui, a gente conversa melhor. Gente, eu estimulava aquela criança, eu estava conversando com ela, eu jogava um bichinho lá, eu via que o olhinho dele acompanhava, ele só não falava, mas ele se comunicava o tempo todo. No último dia, eu falei para ela assim, olha, teu filho não é autista. Você foi no médico tradicional, que não tem um entendimento disso, não estou falando que ele está errado, que ele é um médico ruim, eu só estou falando que ele não tem um entendimento desse todo, desse aspecto metafísico, né? De energia, de autismo, enfim. E vai chegar um momento dele e ele vai destravar, você vai ver. Fica tranquila. Gente, antes de eu chegar no Brasil, eu fiquei depois da casa dela, eu fiquei mais 3 semanas na Europa. Antes de eu chegar no Brasil, ela já tinha me mandado a mensagem, meu filho começou a falar. Muito era a preocupação dela, o apego dela. Meu Deus, meu filho tem problema, meu filho tem problema, meu filho tem problema. Ela estava acuando ainda mais o filho. Com a preocupação e o apego demasiado dela com relação ao filho ter que falar no tempo dela. Ele vai falar no tempo dele. Ele vai falar... outra coisa que alguém falou ali, acho que foi a Andréia, que eu ouvi falar que é culpa dos pais. Ó, de novo a indústria da culpa, né, gente? Gente, não tem culpa. Não tem culpa. Não tem... Um filho nasce com qualquer característica, em qualquer família, não tem culpa. Tira o aspecto culpa. Tem aprendizado aí, ou da criança, da alma, dos pais, tem aprendizado para tudo que é lado, não tem culpa. Não tem ninguém que é culpado de nada. Tem contextos perfeitos, ideais, para que aprendizados mútuos aconteçam. Então, quando a gente vê a coisa por esse aspecto, né, da não culpa, a gente torna a vida muito mais leve, a gente se permite fazer as coisas que a gente sente fazer, mesmo a gente sabendo que pode estar errado, que a gente pode se arrepender lá na frente. Por quê? Porque a gente tirou o fator culpa da história, né?
A gente não... André, falaram que são os pais pagando por alguma coisa. Ó, ideia de culpa, de pagar, viu o termo? Pagando, devedor, dívida. Quem deve, paga, né? Aí que se cria todo o ciclo vicioso da culpa que faz com que a gente se torne seres facilmente domináveis, né? Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Ó, a Isis falou ali. Impacto das escolhas alimentares é imenso no caso de autismo e também ignorado pela medicina tradicional. Total, gente, total. Existem fatores muito mais... que estão muito mais ao nosso alcance do que essas coisas que a gente às vezes quer dimensionar e a gente não tem como, né? A culpa dos pais porque cometeram isso ou aquilo lá atrás, né? Não, às vezes tem coisas que estão aqui no nosso cotidiano, aqui agora, como por exemplo, ela falou bem, a indústria da alimentação, de uma alimentação totalmente equivocada que a gente aprendeu com uma indústria da doença, que é a indústria da alimentação, que está vinculada à indústria do medo, à indústria da culpa, à indústria da falta, à indústria da carência, enfim, né? Eles se conversam lá em cima e criam estratégias para que a gente sempre funcione como errado, para que a gente potencialize o mau funcionamento do nosso emocional, do nosso físico, através da alimentação, através dessas ideias, dessas crenças de culpa que a gente traz, descabidas, completamente descabidas, né? Então, a gente precisa estar muito atento. A culpa nos deixa abomináveis e encolhidos, credo, a Sandra falou. Credo mesmo. Mas todo mundo tem, né? Ainda funciona. Por mínimo que seja, a gente ainda traz um pouquinho disso, porque a gente foi treinado dentro desse sistema, né? Jorge, João, Floripa, querido, como é que tá a campanha? Gente, ó, quem é de Floripa aí, candidato da Nova Era, Jorge, João, vocês gostam que eu não faço, não uso o meu canal para apologia à política e para fazer propaganda política, mas acho que a gente tem que falar. Acredito que a gente precisa... A luz precisa estar representada em todos os setores, né? E principalmente na política, né? Então, Jorge João é um cara que eu boto fé, né? É um cara que tem um trabalho já incrível acontecendo, totalmente da luz, totalmente da nova, da quinta dimensão. E é esse tipo de gente que a gente tem que colocar lá nos cargos públicos, né? Então, quem é de Floripa, por favor, siga ele, recomende ele, quem não é, e tiver gente em Floripa e quiser aí aproveitar bem o seu voto aí no dia da eleição, gente da família da luz, que está aí junto com a gente aí na peleia para mudar o mundo, tá? Batendo também, dando murro em ponta de faca, né? Porque no meio que ele tá, o político, a gente sabe, imagina o que deve ser, né, gente? O quanto ele deve brigar contra os trevosos lá dentro, né? E ele briga, ele tá lá nos representando. Que legal, irmão, que legal. Vai dar certo, vai dar certo. A luz está tomando conta de tudo. Galera, vou parar por aqui, já são quase 10h30, né? 1h30 de live já deu aí o tempo, já deu pra gente explanar bastante. Pipo, querido, irmão, tamo junto. Pô, Pipo, tô com a saudade de ti imensa, primo. Passar na padaria aí qualquer hora, tomar um café contigo. Semana que vem eu vou em Barreiros e vou passar aí. Galera, gratidão, beijo no coração de todos. Amo vocês, semana que vem a gente tá junto novamente. Eu falei que ia divulgar, né? Então, o povo de Porto Alegre aí, final de semana que vem eu vou estar lá no espaço da Carol e do Felipe. Palestra aberta no dia 29, quinta-feira à noite. E na sexta-feira, durante o dia inteiro, o Alquimia Pessoal. Roberta, querida, gratidão por estar aqui. Então, semana que vem eu vou estar em Porto Alegre, tá? Carol, dá mais um oizinho aí, ó, tá ali, ó, 50, Carol colocou ali. Contato dela de Porto Alegre, tá? Então, quem quiser informações sobre Porto Alegre, palestra aberta na quinta-feira e curso Alquimia Pessoal na sexta durante o dia todo, dia 30, com a Carol. Aí depois, no início de novembro, eu vou estar em Gaspar, com curso também. Então, Gaspar, né? Região de Blumenau, Indaial, Pomerode ali, região do Vale aí, catarinense. E depois, mais para o final de novembro, eu vou estar em Barra Velha. São os 3 compromissos presenciais que eu vou ter esse ano ainda, tá? E aí, no final, gente,
para fechar aí com chave de ouro, a gente tem o Consciência de Lira, que a gente praticamente fechou, bateu o martelo hoje, com um espaço aqui na Grande Florianópolis, em Águas Mornas. Falta detalhe para a gente acertar com o espaço, a questão de valor, né, que é pacote, é fim de ano, final, tudo é mais, a gente tem que conversar para fechar melhor, mas está praticamente fechado, tá? O Consciência de Lira. De Réveillon, provavelmente do dia 29 ao dia 1º, tá? Então a gente vai bater o martelo amanhã e vai ter mais uns 4, 5 dias aí para deixar tudo redondinho para lançar o evento aí no máximo, quando entrar novembro a gente está lançando o Consciência de Lira de Réveillon, de 4 dias, ok? E o Alquimia Pessoal Online vai rolar mais um esse ano ainda, só preciso escolher a data, que eu ainda não vi a data, ok? Galera, beijo aí no coração, gratidão mais uma vez pela parceria de sempre. Tamo junto, família. Quarta-feira nós estamos juntos aí no Papo de Quarta. Beijo no coração de todos, amo vocês e até a próxima.